Boa noite, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou aluna da matéria de prática de eletromagnetismo na FCTE e hoje eu vou falar do experimento 2 teórico simulado sobre capacitores. Bom, o objetivo desse experimento é encontrar a capacitância de diferentes configurações de capacitores por meio da análise de simulações feitas no Ansel Maxwell. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que são os capacitores. Os capacitores, eles são componentes elétricos capazes de armazenar carga. São formados por duas placas condutoras que são separadas por um material dielétrico. E esses capacitores podem ter diversas geometrias, como a gente vai ver mais na frente, como cilíndrico, placas paralelas ou esférico, por exemplo. Bom, alguns usos dele. Eles são bastante utilizados, por exemplo, em circuitos elétricos para a formação de corrente contínua. Mas como funciona, um capacitor? A gente pode ver ali na imagem ao lado um exemplo, Mas basicamente, quando uma corrente elétrica percorre o capacitor, essa corrente ela vai gerar uma tensão que vai ser aplicada entre as placas. Bom, uma das placas vai armazenar cargas positivas e a outra vai armazenar cargas negativas. E isso vai gerar uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai gerar o campo elétrico. E vai ser esse campo elétrico que armazenará as cargas elétricas. Bom, para a gente seguir, vamos falar agora um pouquinho da capacitância. O que seria a capacitância? Bom, a capacitância ela é a medida usada para mensurar o quanto de carga elétrica um capacitor consegue armazenar quando ele é submetido a uma determinada tensão. A gente pode fazer o cálculo da capacitância como sendo a carga sobre a diferença de potencial, como a gente pode ver no nosso slide, correto? Então, agora a gente vai passar para a parte de simulação, começando com o capacitor plano. A gente pode ver ali do lado algumas imagens e eu sou do grupo D, então todas as minhas medidas estarão multiplicadas por 1,5 e nesse caso, no capacitor plano, o tipo de dielétrico que eu vou utilizar será o alumínio 92. Bom, as placas elas vão ser feitas de cobre e os valores serão de 8 volts para a placa A e 1 volt para a placa B. Então, agora eu vou passar o vídeo da simulação, A gente vai poder assistir aqui. A qualidade não está tão boa. Aí, melhorou. Bom, deu um erro na hora de gravar a tela que a caixinha de colocar dimensões não apareceu. Mas, no caso, eu vou falar aqui todas as dimensões que eu usei. Eu comecei fazendo um retângulo, com a ferramenta de fazer um retângulo, como a gente pode ver, e eu vou atribuir dimensões, que no meu caso serão 18 e 12, 12 para o eixo X e 18 para o eixo Y. Eu vou mudar as dimensões da caixa clicando com o botão direito em cima de Create Box ali na árvore e Properties. E ali eu consigo mudar as dimensões ou a posição do meu objeto. Bom, perfeito, aí eu mudei as dimensões e a partir de então eu vou começar a fazer os furos na nossa placa usando novamente a ferramenta de retângulo. Esses retângulos eles vão ter um tamanho de 3,6 para o eixo X e 8,4 para o eixo Y, E, bom, esse primeiro retângulo que eu estou fazendo, eu vou mudar a posição dele para ele ficar na posição correta, que no caso seria 1,8 para o eixo X, 1,8 para o eixo Y e 0 para o eixo Z. Seriam as posições que ele vai ficar. Bom, aí eu criei o retângulo, e eu vou mudar agora as dimensões dele. Demora um pouquinho porque enquanto eu fazia essa peça eu estava com um pouco de dificuldade, porque foi a primeira vez que eu mexi nesse software, então eu ainda estava descobrindo
as ferramentas e como que mexia nesse software, então a gente vai perceber também que nos próximos capacitores vai ter uma facilidade maior, porque vai ter uma familiaridade maior também. Bom, aí eu mudei, né, o tamanho, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse retângulo em 2 vezes e vou apenas mudar a posição deles no eixo Y. Que o segundo retângulo ele vai ficar na posição 1.8, 7.2 e 0. E o terceiro retângulo ele vai ficar na posição 1.8, 12.6 e 0. A gente vai ver aí o segundo retângulo na posição que eu especifiquei e o terceiro retângulo também na posição que eu especifiquei vai aparecer daqui a pouco. Perfeito, os 3 retângulos. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou extrair com a ferramenta Subtract esses 3 retângulos do meu retângulo maior. Bom, feito isso, agora eu vou usar novamente a ferramenta de retângulo, dessa vez para criar o nosso dielétrico. Lembrando que a altura do nosso retângulo de baixo, a nossa placa inferior, foi de 0,45. Bom, a placa do dielétrico ela vai ter as mesmas dimensões da placa de baixo, com a diferença de que ela vai ter uma altura de 0,15 e não mais de 0,45. Ela vai ser mais fina. Bom, aí eu criei, né, a placa e vou mudar a dimensão dela, que no caso eu vou mudar apenas a altura no eixo Z, que vai ser 0,15. Perfeito? Mudei as dimensões e agora eu vou copiar toda a minha caixa 1 com os furos e colar, porque a nossa placa superior ela vai ser igual à caixa inferior, só vai mudar a posição no eixo Z. Então eu vou copiar a caixa 1, colar e mudar apenas a posição de todos os nossos furos e da nossa placa, que agora no eixo Z, ao invés de 0, vai ser 0,6 milímetros, né? A altura dela no eixo Z. Então, por uma questão de facilidade mesmo, para não ficar se repetindo, eu apenas copiei, colei e mudei a posição no eixo Z. A gente vai ver agora. Pronto, subi a pasta, a caixa para a posição 0,6 e agora eu vou colocar os furos na posição 0,6 também. Primeiro furo. Segundo furo. E por fim, o terceiro furo. Bom, então a estrutura geral da nossa peça já está pronta. Agora eu vou fazer apenas um pequeno retângulo para colocar as minhas iniciais e os dois últimos números da minha matrícula, como foi especificado no roteiro do experimento. As dimensões desse pequeno retângulo eles foram 1,5 por 1, e ele vai ser colocado na posição de x igual a 0, z 0,6, e no eixo y ele vai ficar mais ou menos na distância 5,5, que ele vai ficar entre as duas primeiras placas, né? Vocês vão ver o local que ele vai se encontrar. Perfeito, agora eu mudei a posição no eixo X, eu vou mudar agora a posição no eixo Y, para ele ficar ali entre as duas placas. Perfeito. Feito isso, eu vou renomear esse furo
com as minhas iniciais, RS, e os últimos 2 dígitos da minha matrícula, sendo ele 51. A gente pode ver ali na árvore, o box 10 vai virar RS51. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um subtract nesse furo, porque eu quero que ele seja vazado, correto? Essa parte ela foi um pouco complicada, porque eu estava com uma certa dificuldade em extrair, né, esse retângulo. Então, a gente vai perceber que eu passei muitos minutos tentando descobrir como fazer isso. Então, para não ficar pesando aqui o vídeo, eu vou acelerar ele aqui para a gente conseguir continuar, né? Aqui mais uma vez eu girei a peça para ver se ele estava no local correto. E aqui a gente vai perceber que eu usei novamente a ferramenta de Subtract para poder extrair. Deu um erro aqui. Para eu poder extrair, né, esse retângulo da nossa peça. Então aí a gente consegue observar o nosso retângulo extraído. Novamente, quando eu dei o subtract, o meu nome, né, que eu tinha renomeado essa caixa, ele foi substituído por outro nome. Então, novamente, eu vou renomear a caixa para ficar da forma correta, sendo ele RS51. Então, acelerando mais um pouquinho. Aí eu estou clicando na box 10 para poder renomear. Como a gente pode ver ali na árvore, com o botão direito, clique em Properties e só mudar o nome, né? De box 10 para RS51. Bom, acelerando mais um pouquinho o vídeo, a gente vê que eu tentei fazer, estava testando, né, algumas propriedades do Maxwell e basicamente eu renomeei e agora a gente pode continuar a nossa apresentação, né? Eu vou apresentar do jeito que estava porque tá dando erro aqui no slide, mas não tem problema. Dando um leve zoom, a gente consegue ver aqui. Bom, feito isso, agora a gente vai partir para simulação, né? Basicamente, eu vou mudar a cor da placa do meio para a gente poder ter uma visualização melhor do nosso dielétrico e da nossa peça. E agora eu vou mudar o material da nossa peça. As placas vão ser de cobre, o meu dielétrico vai ser de alumínio 92, então eu clico com o botão direito na peça que eu quero mudar, seleciono a Sign Materials e coloco o material. A caixa 1 e a caixa 6 vão ser de cobre, as duas, né? E o nosso dielétrico vai ser de alumínio 92, no caso a caixa 5. A gente pode ver ali na árvore, Cooper, né, que é o cobre, e a alumínio 92 vai aparecer agora como material do nosso dielétrico. Bom, perfeito. Feito isso, agora a gente vai começar, de fato, a nossa parte de simulação. A gente coloca o nosso ANSYS Maxwell na opção de Electrostatic, para a gente ter as opções que a gente vai precisar utilizar. E com isso a gente vai conseguir colocar a voltagem necessária tanto na placa A quanto na placa B, né? Na placa superior e na placa inferior. É isso que eu vou fazer agora. Vou adicionar a voltagem, clicando novamente no botão direito em cima da caixa que eu quero adicionar a voltagem. E vou adicionar uma voltagem.
Bom, aí a gente consegue, né, observar que, novamente, a caixa não aparece porque na gravação de tela não pegou a parte da caixa, né, de colocar a voltagem, porém a voltagem utilizada foi a voltagem dita no slide anterior. Adiciona a voltagem na placa 1, na placa 2 também, né, na placa superior e na placa inferior. Ali a gente consegue ver que eu estou escrevendo placa superior, que eu estou renomeando ela, para poder adicionar a voltagem de 1 volt. E vou renomear também a placa superior, também adicionar uma voltagem. Bom, feito isso, agora eu vou adicionar. A gente vai passar para a parte de realmente simular, né? Agora eu estou adicionando a placa superior uma voltagem, né? Como eu disse. Ali, placa superior. Pronto. Voltagem adicionada. O que eu vou fazer? Agora a gente vai para a parte de simular. Eu vou selecionar, né, o ANSYS Maxwell, o Electrostatic, e vou selecionar a área que eu vou querer analisar. E também eu vou clicar ali com o botão, no botão de ANSYS Maxwell, vou em parâmetros, vou selecionar uma matriz e vou selecionar tanto a minha placa superior, tanto a minha placa inferior para serem analisadas. Aí eu estou selecionando a área que eu vou estar trabalhando, que no caso é toda a nossa peça. E posteriormente eu vou selecionar então a placa inferior e a placa superior para serem analisadas, que elas vão aparecer rachuradas na imagem, como a gente vai poder perceber. Perfeito. Selecionei a nossa matriz. Bom, agora eu vou em Simulation, vou adicionar um setup e vou analisar tudo. Aí a gente vai notar um erro que eu cometi porque eu não sabia mexer direito. Ao invés de salvar no Analyze All, eu salvei no Save. E a gente vai perceber que quando eu for tentar simular, ele não vai aparecer nada na minha tela, justamente porque eu preciso salvar ali naquela ferramenta chamada Analyze All. Correto? Então, como essa parte da simulação deu um leve erro, eu vou acelerar para frente, para a parte que eu arrumo esse pequeno detalhe, correto? Aqui eu vou tentar simular e a gente vai perceber que ele não vai dar nenhum resultado. Não apareceu nada. Então aqui mais para frente, aqui eu vou clicar ali em Análise All e aí sim eu vou conseguir fazer a simulação. Então eu passei bastante tempo procurando o erro, né? E depois de algum tempo eu consegui encontrar, né? E consegui arrumar. Então aí novamente, aqui mais pra frente, vamos acelerar um pouco mais.
Aí eu estava mexendo em várias configurações para ver o que era, e aí sim eu cliquei em análise all, né? Que agora sim a gente vai conseguir simular a peça. Esse foi um erro bastante inicial. A gente vai perceber que nas outras peças eu não tive esse problema. Porém, agora a gente vai sim conseguir simular. Como que eu fiz isso? Eu fui ali em planos, cliquei em Global XY e depois cliquei com o botão direito em Field Overleaves. No Field Overleaves tem uma configuração chamada Fields. Cliquei em Fields, cliquei em E e cliquei em Mag E e selecionei todos os resultados. E aí a gente vai ver o que acontece quando eu faço isso. Perfeito, apareceu então o nosso diagrama. Então, a partir desse diagrama, eu coloquei, então, para animar, né, para a gente ver uma animação, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Então, partindo aqui mais um pouquinho para frente, a gente vai ver, então, a nossa animação. Para fazer a animação, é só clicar com o botão direito em Fields, Overleaves e clicar em Animate. Que aí, automaticamente, ela já abre uma janela para você configurar a sua animação. Você dá OK e começa, então, a animação, que a gente vai ver agora. Eu vou acelerar para vocês, que aqui eu estava configurando algumas coisas. Então, aqui começa a nossa animação. A gente pode ver, né? Voltando só um pouquinho para a gente ver desde o início, a gente tem essa animação. Correto? Vou voltar só mais uma vez, só para a gente ter certeza de que pegou toda a animação. Bom, aí começou a nossa animação. Após fazer essa animação, eu cliquei novamente em plano XY, Field Overleaves, cliquei em E, só que dessa vez eu selecionei a opção de vetores para a gente conseguir ver o que acontece com os vetores do campo elétrico nesse tipo de capacitor. A gente vai ver agora que eu vou selecionar a opção de vetores. Bom, perfeito. Conseguimos ver os nossos vetores e agora eu vou fazer o mesmo processo de animação que eu fiz anteriormente. Cliquei com o botão direito e cliquei em animação. Aí a gente consegue ver, né, o que acontece com os vetores do campo elétrico nesse tipo de capacitor. E agora a gente vai ver o que acontece com a capacitância nesse tipo de capacitor. Bom, no capacitor plano, a gente teve dois resultados de capacitância, né? Uma teórica e uma dada pelo simulador. A teórica foi calculada da seguinte forma. Todas as fórmulas que eu vou usar aqui nessa apresentação, elas foram tiradas de artigos e também de materiais disponibilizados pelo professor no próprio site da matéria. O dielétrico que eu usei foi o alumínio 92 e ele tem uma permissividade relativa de 9,2. O E do vácuo que eu estou usando é de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E o E usado na fórmula é o E do zero, no caso o E do vácuo, vezes o E do nosso dielétrico. Então, calculando a área, né? A área foi calculada fazendo a área do retângulo todo menos a área dos retângulos furados. E se obteve, então, uma capacitância de 6,71715 vezes 10 a menos 11 farads.
E desse lado, a gente pode ver que o valor da capacitância encontrada pelo simulador foi de 7,5891 vezes 10 elevado a menos 11. Então, a gente percebe que tem uma pequena diferença, porém está bastante próximo, né? Bom, o próximo capacitor, então, é o capacitor cilíndrico, e novamente eu sou do grupo D, então as especificações do grupo D foram raio interno de 4, raio externo de 15, espessura de 3, comprimento de 22, no caso, a altura, né? E o tipo de dielétrico que eu vou usar vai ser a mica. Os materiais usados no capacitor, nas placas, serão alumínio e as voltagens serão de 5 volts para a placa externa e de 2 volts para a placa interna. Tendo feito isso, agora a gente vai para a simulação. Eu começo da mesma forma, só que dessa vez eu vou usar a ferramenta de cilindro e vou fazer 2 cilindros, né, um dentro do outro. A gente vai ver esse processo várias vezes durante a nossa simulação. Bom, tendo feito isso, eu vou mudar, né, as dimensões, tanto do meu cilindro externo, tanto do meu cilindro interno, sendo o cilindro externo de 18 milímetros, né, o raio, de altura 22, e o interno de 15 milímetros com altura 22 também. Aí eu estou mudando as dimensões do cilindro de dentro, perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar novamente a ferramenta Subtract para extrair o cilindro 2 do cilindro 1. Perfeito. Tendo feito isso, eu vou novamente com a ferramenta de cilindro e vou desenhar mais um cilindro na nossa peça, né, na parte de dentro. A gente pode ver. Eu vou dar uma rotacionada para ficar melhor a visualização e vou selecionar a opção de cilindro e vou desenhar mais um cilindro. Tendo esse cilindro, raio 15 e altura 22, para ele preencher esse espaço vazio que ficou quando a gente extraiu o cilindro passado. Então aí eu vou mudar as dimensões do nosso cilindro. Perfeito. E novamente eu vou usar a ferramenta de cilindro para fazer um cilindro menor, que vai ser realmente onde eu vou delimitar o nosso dielétrico, né? Esse cilindro de dentro ele vai ter um raio de 4 e altura de 22 também. Aí eu estou mudando as dimensões dele. Perfeito. Agora eu vou extrair esse cilindro 4 do cilindro 3. O mesmo processo que eu fiz anteriormente vai ser feito agora novamente usando a ferramenta de Subtract. Bom, tendo feito isso, agora eu vou usar novamente a ferramenta de cilindro para fazer um cilindro exatamente igual do que a gente acabou de extrair para preencher esse buraco que ficou no nosso capacitor. Então, as medidas dele serão as mesmas ditas anteriormente, no caso, raio 4 e altura 22. Feito isso, agora eu vou fazer Vou usar novamente a ferramenta de cilindro, só que dessa vez eu vou fazer um furo no nosso cilindro e vou nomear esse furo com as minhas iniciais e a minha matrícula, os 2 últimos dígitos da minha matrícula. O que eu fiz? Eu vou fazer um cilindro, eu escolhi o raio dele sendo 1, né? Na verdade, eu escolhi o raio dele sendo 4, o mesmo raio do cilindro interno. E vou rotacionar ele na direção X. Ali dá pra ver na árvore que eu renomeei ele como RS51.
E agora eu vou mudar a posição dele, ao invés dele estar em pé, ele vai ficar deitado, né, no eixo X. E vou mudar também onde ele começa, para ele conseguir ficar na borda do nosso cilindro e realmente furar uma das paredes do nosso capacitor. Essa foi uma das partes que deu um pouco de trabalho, um pouco de dificuldade, né? Essa questão de rotacionar esse cilindro e colocar ele na posição correta para que eu pudesse renomear, né, a peça. Então, deu um pouco de trabalho, mas no fim deu certo. Aí eu vou mudar, no caso, a posição dele, para ele conseguir ficar ali na borda do meu cilindro, para quando eu extrair, eu ficar com um furo apenas na borda de uma das paredes do cilindro, né? Novamente aí tendo algumas dificuldades, mas consegui colocar ele na posição correta. E agora eu vou apenas extrair ele com o substract e está feito o nosso furo e renomeado também. Bom, a partir daí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas placas paralelas, que é mudar a cor e a transparência dos meus cilindros. Como vocês vão ver que eu vou mudar a cor e a transparência para ficar mais fácil a visualização. E vou mudar também os materiais, né? Sendo ali o cilindro de dentro e o de fora de alumínio e o meu dielétrico de mica. A gente pode ver ali que está na nossa árvore alumínio e mica. E tendo mudado os materiais, agora eu vou alterar as cores e a transparência para a gente conseguir entender a geometria e a disposição dos nossos cilindros e do nosso capacitor. Ó, eu mudei do cilindro 1, vou mudar do cilindro 5, que é o cilindro mais interno, e vou mudar também do nosso dielétrico, que no caso é o cilindro 3. Bom, tendo feito isso, eu vou fazer o mesmo processo anterior. Selecionar Maxwell 3D, selecionar Electrostactis e adicionar a voltagem tanto no cilindro externo quanto no cilindro interno para que a gente possa, então, ter todos os dados para a nossa simulação. Estou aí adicionando a voltagem, tanto no cilindro 1 quanto no cilindro 5. Tendo feito isso, eu vou selecionar agora a área que a gente vai trabalhar, né? Ali naquele quadradinho, naquele cubo vermelho, eu seleciono a área que a gente vai trabalhar, que no caso é todo o cilindro. E novamente eu clico em Maxwell 3D, parâmetros, seleciono a matriz e seleciono cilindro externo e cilindro interno também. Para a gente conseguir analisar a peça como um todo. Bom, agora sim, eu vou selecionar a matriz, né? A gente vai perceber que vai aparecer rachurado quando eu selecionar tanto o cilindro externo quanto o cilindro interno. Estou ajeitando algumas configurações da nossa peça, vendo se está tudo certo, conferindo as dimensões. E agora sim, a gente vai
para a parte de selecionar a matriz. Prontinho. Cilindros selecionados. Agora a gente pode ir para a parte de Simulation. Ali para a aba Simulation. Vamos adicionar um Setup, Análise All para salvar a nossa peça. E então a gente vai conseguir fazer a simulação. Bom, tá ali salvando, né? A nossa peça. Demora um pouco para salvar. Então, por isso, eu vou acelerar o vídeo, né? Para não ficar esperando carregar essa aba. Aqui. Aqui. Perfeito. A gente vai ver que eu vou clicar em planos, Global XY, Fields, Overleaves, vou clicar em E, Mag E, All Results, e a gente vai ver o que vai aparecer na nossa tela. Bom, apareceu, novamente eu vou clicar em Fields e vou clicar em Animate, para a gente ter uma animação. Bom, perfeito. Tendo essa animação, agora eu vou fazer a simulação usando vetores. Vou clicar ali em Overleaves, vou clicar então em Fields e Vetores, né? E vou também clicar novamente em Animate, para a gente ter então uma animação da disposição dos vetores de campo elétrico no nosso capacitor. A gente consegue observar bem, né, a direção dos nossos vetores. Para ter os resultados, eu vou em Results e coloco Solution Data. Porém, como a tela realmente não gravou essas janelas de especificações, o resultado ele vai estar no slide. Então, aqui acabou a nossa simulação e vamos então para o resultado. Novamente, essa fórmula ela foi tirada dos materiais disponibilizados pelo professor e, sendo o nosso dielétrico de mica, o E dele vai ser de 5,7, correto? Então, o nosso E total vai ser o E da mica vezes o E de zero, sendo a capacitância encontrada por meio teórico de 4,636 vezes 10 elevado a menos 12. E como a gente pode ver nessa imagem aqui, a nossa capacitância simulada foi de 5,288 vezes 10 elevado a menos 12 farads, aproximadamente. Então, a gente vê, novamente, uma discrepância nos valores que pode ter acontecido por conta do furo, por exemplo, que eu coloquei no nosso cilindro, né, na simulação com o meu nome. Então, isso pode ter influenciado os nossos cálculos. Bom, passando então para o capacitor esférico com um dielétrico. O raio interno que eu usei foi de 3, o raio externo foi de 14 e a espessura das paredes foi de 2. E o nosso dielétrico foi o polietileno. Bom, as nossas esferas elas serão de ouro, né, tanto a interna quanto a externa, e os valores atribuídos para a esfera interna foi de 10 volts e de 22 volts na placa interna. Bom, então aqui a gente eu vou mostrar para vocês a simulação que eu fiz e vou explicar o que eu fiz, né? Começo novamente pegando ali a opção de esfera e vou fazer duas esferas concêntricas, correto? Novamente o mesmo processo feito para o capacitor cilíndrico, só que dessa vez usando uma esfera. Feito duas esferas, eu vou mudar o raio delas. O raio externo vai ser de 16 e o meu raio interno vai ser de
14. Então, aí eu vou mudar, né, as dimensões da esfera. Novamente não aparece, porque o aplicativo de gravação de tela realmente deu um problema na hora da gravação. Mas aí eu tô mudando, né, as dimensões, mudei a dimensão da esfera externa e agora vou mudar da esfera interna. E novamente a gente vai usar a ferramenta de Substract para extrair a esfera 2 da esfera 1, como a gente pode estar vendo agora. Bom, tendo feito essa extração, eu vou fazer uma esfera exatamente igual, com raio de 14, para ficar no lugar da esfera que a gente acabou de extrair. Todo esse processo de fazer uma esfera e extrair, ela é para delimitar realmente muito bem onde o nosso dielétrico vai ficar. O software entender as divisões feitas no nosso dielétrico. Aí eu vou refazer, né? Colocar as dimensões, tendo raio de 14. E vou usar novamente a ferramenta da esfera e fazer uma esfera pequena dentro da nossa esfera grande, que essa esfera pequenininha vai ter um raio de 3 milímetros, que ela vai ser a nossa esfera interna, nossa esfera mais interna. Aí eu vou fazer ela agora. Tendo feito, vou mudar o raio para ser de 3. E vou extrair a esfera 4 da esfera 3 novamente. A gente pode ver essa extração sendo feita. Tendo feito essa extração, eu vou fazer outra esfera exatamente igual a que a gente acabou de extrair, para ficar no lugar que agora, né, estaria oco. Então agora eu vou especificar que o tamanho dela vai ser de 3 milímetros, exatamente igual para preencher o espaço antes da esfera ser subtraída, né? Bom, feito isso, agora eu vou mudar as cores e a transparência para a gente conseguir entender qual é a geometria e a disposição das nossas esferas. Estou mudando as cores e também a transparência para a gente conseguir observar. Bom, tendo feito isso, agora eu vou fazer um cilindro no centro, que novamente vai ser um furo que eu vou fazer, um furo que vai atravessar a minha esfera como um todo, que vai ser um furo renomeado com as iniciais do meu nome e os 2 últimos dígitos da minha matrícula. Então eu faço um cilindro, eu vou fazer ele tendo 60 de altura, para que eu tenha certeza que ele pegou toda a minha esfera. Ele vai começar no x menos 20, a posição, e eu vou rotacionar ele, que ao invés dele estar em pé, ele vai estar deitado para ficar na posição X. Então ali eu renomeei, né? A gente pode ver ali na árvore que eu renomeei ele como RS51, que é realmente as iniciais do meu nome e os 2 dígitos da minha matrícula. Então agora a gente vai ver o processo de mudança de dimensão e mudança também de eixo, que eu vou colocar ele deitado. Perfeito. Tendo feito isso, agora eu vou extrair ele, né? Usando novamente a ferramenta de Substract. Bom, perfeito. Terminamos a geometria da peça e agora a gente pode partir para a colocação dos materiais. Né? Eu vou só rotacionar a peça para a gente conseguir ter uma melhor visualização do furo que foi feito. E agora eu vou selecionar os materiais. A esfera 1 e a esfera 5 vão ser de ouro e a esfera 3, que é o nosso dielétrico, ele vai ser de mica. De mica não, perdão, de polietileno. Então aí eu vou mudar realmente os materiais. Ali adicionei ouro na esfera 1 e vou adicionar ouro também na esfera 5.
E agora vou adicionar polietileno na esfera 3. Bom, tendo feito isso, agora a gente vai fazer todo o processo que a gente já fez nas outras simulações. Aí eu rotacionei a peça para a gente conseguir ver. Que é basicamente, em Maxwell 3D, selecionar a eletrostatic e adicionar a tensão, tanto na esfera externa, tanto na esfera interna, sendo a externa de 10 volts e a interna de 22. Então, é isso que eu vou fazer agora. Selecionei a nossa área também de trabalho, que vai ser utilizada. E agora sim eu vou adicionar as voltagens respectivas. Agora adicionando a voltagem na esfera 5. Bom, tendo feito isso, agora eu vou em matriz e selecionar tanto a esfera externa quanto a esfera interna. A gente vai ver que vai ficar rachurado, que vai mostrar que eu selecionei corretamente. Perfeito, ficou com esse coloridinho, né? Meio rachurado. E agora eu vou em Simulation, adiciono um setup. Salvo em Analyze All. E novamente, esse é um processo que vai demorar para salvar. A gente vai ver aqui no canto inferior direito que ele vai carregar por algum tempo. Aqui, vai começar a carregar aqui. Bom, para a gente dar uma acelerada, eu vou pular para a parte que ele já carregou a nossa peça. Então aqui está carregando ainda. Aqui já terminou de carregar. Então eu vou em planos, Global XY, o mesmo processo. Botão direito, Fields e Mag E. Seleciono todos os objetos e aí a gente vai ver o que vai aparecer na nossa tela, os nossos resultados. Bom, tendo aparecido os resultados, eu vou colocar então para animar em Animate, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na nossa peça. Bom, tendo feito essa simulação, eu vou agora fazer a simulação de vetores, da mesma forma. Plano XY, botão direito em Fields, Overleaks, Fields e agora eu seleciono vetores, que serão os vetores do nosso campo elétrico. Perfeito. Coloco então agora para animar. Novamente em Animate. Eu vou só rotacionar a nossa peça para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo com os nossos vetores campo elétrico. A gente percebe que eles estão saindo da nossa peça. Estão virados para fora, a direção. Novamente eu vou rotacionar a nossa peça para a gente conseguir ver que de fato eles estão saindo, né, da nossa peça. Vai dar uma pequena travada agora, porque o programa é bem pesado, mas a gente consegue ter uma visualização bacana da nossa peça. Bom, perfeito. Tendo feito, então, essa simulação, nós podemos partir para o resultado. Novamente, usando a fórmula encontrada nas fontes
disponibilizadas. A gente tem que o E do polietileno é de 2,25, portanto, o nosso E utilizado vai ser o E do vácuo vezes o E do polietileno. A capacitância encontrada com esse cálculo teórico foi de 9,23918 vezes 10 elevado a menos 13. A gente pode observar aqui que está com uma qualidade um pouco ruim, porém, a capacitância dada pela nossa simulação foi de 1,809714 vezes 10 elevado a menos 12. Bom, esse valor ele pode ter vários erros, tanto de simulação, tanto de cálculo, e também por conta do furo que foi feito na nossa esfera, que pode ter impactado nessa diferença de valor. Bom, partindo agora, eu vou falar um pouco do uso industrial de capacitores esféricos. Eles são usados, muito utilizados em filtros de alta frequência, por exemplo, porque como eles têm uma baixa indutância e uma frequência alta de operação, esses capacitores eles vão ser úteis para aplicação, por exemplo, em transmissores ou radares. Eles também são utilizados em sistema de radiofrequência, porque, novamente, por conta da sua baixa indutância, os capacitores esféricos eles filtram muito bem o sinal de alta frequência em circuitos de rádio. E eles também são usados em geradores de Van de Graaff, que são utilizados principalmente em experimentos científicos e também em aplicações na medicina. Passando agora, então, para o capacitor esférico com 2 dielétricos, a gente vai utilizar a mesma fórmula anterior, com o detalhe que agora nós temos 2 dielétricos, sendo eles de polietileno e teflon usados nessa simulação. Polietileno 2,22 e o E do teflon sendo de 2. O E utilizado será a média dos nossos E's. O C encontrado teoricamente nesse cálculo foi de 8,72589 vezes 10 elevado a menos 13 farads. E aqui do lado, a gente pode ver que a capacitância encontrada na simulação foi de 1,3471994 vezes 10 elevado a menos 12 farads. Novamente, erros de simulação ou erros de cálculo podem ser os responsáveis por essa diferença tão grande de valores. E aqui a gente vai ter a simulação, então, do nosso capacitor esférico de 2 dielétricos. Vou começar da mesma forma, eu vou apenas repetir todo o processo que eu fiz com a esfera anterior, né? Ela vai ter as mesmas dimensões e os mesmos materiais utilizados anteriormente, então, para não ficar repetitivo, eu vou apenas pular para a parte que eu começo a fazer os dielétricos de forma separada, né? Para a gente, então, não ficar se repetindo tanto. Porque é basicamente o mesmo processo que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Então, eu vou pular aqui todo esse processo. Aqui é interessante a gente ver que dessa vez o programa gravou. Então, tudo aquilo que eu estava falando sobre apertar em properties, mudar as dimensões, a gente consegue ver nessa versão, né? Por exemplo, aí properties, e aí eu mudo o raio, por exemplo, né? A gente consegue ver o uso dessas ferramentas que antes eu só estava falando e não tinha como mostrar, né? Então agora a gente consegue ter essa visualização. Vou deixar rodando aqui porque é uma parte interessante de ver, né? O uso dessas ferramentas. Aqui acelerando um pouco mais. Aí, ora, eu vou mudar a opacidade, né? Eu vou ali em Properties, vou mudar a opacidade e a cor, como eu tinha dito que eu fiz nos outros, foi assim. Clique em Properties, muda a opacidade, muda a cor e dá OK. O processo que eu tinha dito anteriormente. Agora eu vou adicionar material, que novamente vai ser igual ao anterior. Ouro na de dentro e na de fora. E, nesse caso, eu vou adicionar 2 materiais para o dielétrico. Aqui, eu estou adicionando polietileno, porém a gente vai ver o que vai acontecer. Vou acelerar aqui, que agora a gente vai começar a mexer no nosso dielétrico para que ele possa aceitar 2 tipos de materiais
diferentes, né? Aí o programa deu uma leve travada, né? A gente pode ver. Então, acelerando aqui mais pra frente. E agora eu vou mexer no nosso dielétrico, né? Que no caso vai ser a esfera intermediária. Aí eu estou só adicionando o ouro na esfera interna. E agora sim a gente vai começar a mexer no nosso dielétrico. Eu vou selecionar ali na árvore o nosso dielétrico, que é a esfera 3, e vou usar o split. E vou splitar ele na direção XY. Feito isso, eu vou copiar e vou colar esse split e vou rotacionar ele em 180 graus no eixo Y, para que a gente tenha então duas semisesferas. Bom, tendo feito isso, eu vou só adicionar o outro material, que é Teflon. O outro já estava adicionado, que era polietileno. E agora a gente tem um capacitor esférico com 2 dielétricos, usando então a ferramenta Split e a ferramenta de Rotate. Aí eu só vou mudar a cor e a opacidade do nosso dielétrico de material Teflon, para a gente conseguir identificar que são dois materiais diferentes. Pronto. Tendo feito isso, eu vou fazer todo aquele processo que eu tinha dito, de ir em Maxwell 3D, apertar ali em Type e Electrostatic, para a gente conseguir adicionar as voltagens requeridas, que vai ser a mesma anterior, 10 e 22. Então aí, Electrostatics, ok. Agora eu vou ali, né, em Maxwell 3D novamente. E vou selecionar a região para a gente trabalhar. Tendo selecionado a região, né, eu vou então adicionar a voltagem. A gente pode ver a caixa de texto que eu estou adicionando na esfera externa uma voltagem de 10. Mudo ali a unidade para volts. Né? Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar. E vou adicionar na esfera de dentro uma voltagem de 22. Mudo ali também a nossa unidade. Perfeito. Dando o OK, agora a gente passa então a parte de selecionar uma matriz. Aí eu vou ali em parâmetros, assigne e matriz e seleciono a esfera externa e a esfera interna também. Vai ficar achurado e agora a gente pode ir ali em simulation, adicionar um setup, salvar o nosso modelo para poder partir para a simulação. Aí eu vou adicionar um setup, vou salvar a nossa peça, vou salvar como esfera com 2 dielétricos, certo dessa vez, porque eu refiz essa peça algumas vezes. E agora sim, eu vou fazer aquele processo de selecionar o plano, clicar com o botão direito em Fields Overleaks, selecionar Fields e Imagier para a gente conseguir fazer a nossa simulação. Então aí vamos ver o processo. Nesse caso, ele está carregando aqui embaixo, que demora um pouco, né, para terminar de salvar o nosso design. Então, acelerando aqui para a parte que já está salvo, para a gente não ficar esperando ele salvar. Aí, agora eu estou vendo se está tudo certo, né, ali em Validate. Agora sim, seleciono o plano, clico com o botão direito em Fields, Fields e Magier e agora seleciono todos os objetos. Perfeito, agora eu vou clicar com o botão direito novamente e vou clicar em Animate.
Bom, tendo feito essa animação, eu vou agora fazer a animação de vetores novamente, né? Mesma coisa, agora clico nos mesmos locais antes, só que agora eu seleciono vetores. E agora eu seleciono vetores. E agora eu vou novamente clicar em Animate. Bom, perfeito, a gente consegue ver o comportamento dos vetores de campo elétrico na nossa esfera de 2 dielétricos. Agora eu vou Solution Data, né, ali, e agora sim a gente consegue ver a aba que aparece os nossos resultados. Eu vou mudar ali para Farad, né, e a gente consegue ver os resultados da nossa capacitância. Só exportar o nosso circuito e está finalizado a nossa simulação. Então agora, já falei dos resultados, né, da nossa esfera de 2 dielétricos. Então agora a gente vai para o capacitor cônico, que ele vai ser feito da mesma maneira, só que dessa vez utilizando os dados nessa tabela aqui, disponibilizados pelo professor, né, no roteiro do experimento. Basicamente, o material utilizado vai ser ouro e o valor das voltagens vai ser de 3 volts na placa externa e de menos 5 volts na placa interna. Então, utilizando esses valores aqui, dados nessa tabela, a gente vai conseguir trabalhar e descobrir, por exemplo, o raio superior, o raio inferior e a altura também. E aqui o vídeo da simulação, para a gente ter uma ideia. Bom, começamos então fazendo 2 cones. Da mesma forma que fizemos com a esfera, a gente vai fazer com o cone. Fazer dois cones, colocar as suas respectivas dimensões e depois extrair um do outro. Aí eu estou fazendo os 2 cones e vou adicionar uma geometria, vou mudar as dimensões da nossa peça. Vou rotacionar para a gente conseguir ter uma visualização melhor. E vou então mudar as dimensões. As dimensões do cone, elas vão ser tiradas daquelas tabelas, né, realizando os cálculos. A gente achou um raio superior de 50,784, um raio inferior de 25,388 e uma altura de 67. Para o cone externo, né, que é esse que eu estou fazendo nesse momento. Sendo mudado as dimensões do cone externo, agora a gente vai mudar a altura dele, né, para 67, e a gente consegue ver que ele está baixinho. E agora, tendo mudado a altura, a gente vai mexer nas dimensões do cone interior. No cone interno, a gente tem um raio superior de 40,784, um raio inferior de 15,3882 e também uma altura de 67. Então, agora eu vou adicionar esses valores nas dimensões do raio interno. Bom, muitas vezes o software ele dava uma travadinha por conta da velocidade e do tamanho dele, né? E também em questão da placa de vídeo do notebook. Mas a gente vai ver que mesmo travando, a gente ainda consegue ter um bom resultado de simulação. Bom,
aí eu já estou mudando, né, a configuração das dimensões do cone interno. E agora eu vou extrair o cone 2 do cone 1 com o substract novamente. O mesmo processo que foi feito para o capacitor cilíndrico e espero que vai ser feito para o capacitor cônico, com uma leve diferença. Bom, nesse momento eu vou usar novamente a ferramenta do cone. Vou fazer um cone que terá dimensões de raio superior de 40,784, raio inferior de 15,3883 e altura de 67. Posteriormente. Esse raio que eu estou fazendo, esse cone que eu estou fazendo nesse momento, ele vai ter um raio superior igual, né, ao anterior, como a gente está podendo ver. E o que eu vou fazer nesse momento? Pegar novamente o cone, desenhar outro cone. Dessa vez, o cone ele vai ter as seguintes dimensões: raio superior de 31,72077, raio inferior de 6,3242 e a altura também de 67. A gente vai entender o porquê que a gente está fazendo esse processo, porque a gente precisa separar esse dielétrico em 4 partes, já que é um dielétrico formado por 4 materiais diferentes. Agora a gente vai extrair o cone 4 do cone 3, com o substract novamente. E agora sim a gente vai pegar o cone 3, vamos selecionar o cone 3, né? Ó, selecionamos o cone 3 e agora a gente vai dar um split nele. Novamente. Vamos dar um split nele com a ferramenta split, né? Seleciona, split. E seleciona também o eixo que você quer rotacionar, que vai ser no XY e no XZ. Serão duas rotações. E agora a gente vai pegar o split que a gente acabou de fazer e vai dar outro split que dessa vez vai ser no plano XZ. Que aí a gente vai conseguir ter 1/4 de cone. Aí vou pegar o split, selecionar o cone 3, o split que eu acabei de fazer e vou dar split de novo. Só que dessa vez em outra direção. Bom, tendo feito isso, eu vou copiar toda essa árvore do cone 3. Só que eu vou copiar esse cone 3 dando uma rotação, usando a ferramenta Rotate Around X, ou seja, rotação ao redor do X. Então aí eu vou copiar, vou rotacionar novamente 90 graus. Vou copiar, colar e rotacionar novamente 90 graus no eixo X. Bom, e aí está feito os nossos 4 dielétricos. Tendo feito os nossos 4 dielétricos, como a gente está podendo ver, a gente vai fechar o nosso capacitor. Usando novamente a ferramenta de cone, a gente vai fazer um cone de exatamente a altura que tinha antes da gente subtrair o cone, né? Então a altura dele superior, a altura vai ser de 67, o raio superior de 31,72077 e o inferior vai ser de 6,3242. Bom, mas antes de fazer esse cone, eu estou só mudando as cores e a opacidade dos nossos cones para a gente ter uma noção da geometria e da disposição dos nossos componentes. Né? Então, aí, novamente, clico no botão direito, Properties, mudo a cor e a transparência dos nossos componentes. Mudando a cor do último, né, do cone 3.111, como a gente pode ver ali na árvore. Bom, tendo feito isso, agora sim a gente vai
terminar a geometria do nosso capacitor, adicionando então um cone de altura 31.72077, raio inferior de 6.3242, altura de 67, eu tinha falado equivocadamente, e um raio superior de 31.72077. Agora sim, falando corretamente. Aí, como eu tinha falado, vamos então fazer esse cone para a gente terminar então a geometria da nossa peça. Aí eu vou mudar então o tamanho, né? Vou mudar o tamanho, a cor e a opacidade também desse novo cone. Tendo feito isso, agora eu vou adicionar os materiais de cada um dos nossos componentes. O nosso cone externo vai ser de ouro, o nosso cone interno vai ser de ouro também, e os materiais de cada um dos nossos dielétricos vai ser diferente um do outro. Então, os utilizados nesse caso foram borracha, poliéster, polietileno e teflon em cada um dos nossos dielétricos. Então, aí eu vou estar mudando. Do cone 1, vou colocar o material como sendo ouro. Do cone 5, eu vou colocar o material sendo ouro também. E agora eu vou mudar os materiais de cada um dos nossos dielétricos. Cone 3, vamos mudar o material do cone 3 agora. Adicionando no cone 3 o material de borracha. Agora o cone 3.1, como a gente pode ver ali na árvore. Vamos então adicionar um material de poliéster. Agora no cone 3.111, vamos também mudar o material que nesse caso foi de polietileno. E por último, do cone 3.111, que vai ser de teflon. Bom, tendo finalizado essa parte, eu vou selecionar a área. Vou selecionar Maxwell 3D e selecionar Electrostatic. E agora sim, a gente vai começar a adicionar as voltagens, né? Voltagem da placa externa de 3 e da placa interna de menos 5 volts. Aí é isso que eu vou fazer nesse momento. Cone 1, que é o cone mais externo, vou adicionar uma voltagem de 3 volts. E cone mais interno, uma voltagem de menos 5 volts. Bom, tendo finalizado essa parte, a gente vai fazer todo o processo já feito anteriormente, de selecionar a matriz, selecionar cone externo, cone interno para selecionar. Ficou rachurado, que significa que selecionou certo. E nesse momento agora a gente vai partir então para a parte de simulação. Eu vou então em Simulation. Ali, análise. Eu tentei ir pela árvore, mas eu percebi que era mais fácil ir só pela aba ali. Então vou em Simulation, adiciono um Setup. Vou salvar a peça, né, em Análise All. Para que a gente possa então simular. Análise All.
E novamente vai ficar carregando por um tempo aqui até salvar a nossa peça, né? Então aqui vai começar a ficar verdinho, significa que vai estar salvando aqui perfeitamente. Então agora a gente vai esperar um pouquinho, só o tempo de salvar a nossa peça. Bom, sendo finalizado, agora a gente vai fazer o mesmo processo de simulação anterior. Selecionar o plano, XY, selecionar Fields, Overlinks, selecionar Fields e Magier, todos os resultados e clicar em OK. Agora a gente pode ver o que vai acontecer quando eu colocar para simular. E agora eu vou colocar para animar. Vou fazer então o processo de animação. Botão direito, Animate, coloco para animar. Perfeito. Tendo feito essa parte, eu vou fazer o mesmo processo, clicar no eixo XY, Fields, Overlinks e selecionar dessa vez vetores, para a gente ter então uma noção do que está acontecendo com os vetores de campo elétrico no nosso capacitor. Então, estamos vendo, então agora a gente vai fazer então uma animação. Vou colocar Animate. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo no nosso capacitor com os vetores de campo elétrico. E com isso a gente finaliza a simulação da nossa peça. Coloco para solucionar e vamos ver os resultados. Bom, para fazer o cálculo da capacitância teórica, eu usei essa fórmula aqui, sendo esse H, esse θ, esse D e esse outro H aqui disponibilizados pelo professor naquela tabela. Então, eu pego então as permissividades relativas de cada material, da borracha, por exemplo, do polietileno de 2,25, do teflon de 2, da borracha de 3, do poliéster de 3,1, e o E utilizado será a média de todos os E's, ou seja, a soma dessas quatro permissividades, dessas permissividades relativas, divididas por 4 vezes a permissividade do vácuo. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega numa capacitância de 1,90784 vezes 10 elevado a menos 13 farads. E a capacitância encontrada pelo simulador foi de 3,4166466 vezes 10 elevado a menos 11. A gente pode ver que teve uma grande diferença, né, de resultados, que pode ser por erro de cálculo ou erro realmente na simulação. Agora eu vou falar um pouco do uso industrial dos capacitores cônicos. Eles são bastante utilizados, por exemplo, na automatização de processos industriais que utilizam produção em massa. Por exemplo, eles são bons de detectar um produto dentro de uma embalagem naquelas esteiras rotativas em grandes produções. Eles também são muito utilizados como sensores que são capazes de analisar a densidade de fluidos. Então, eles são muito importantes no uso industrial. Bom, e chegamos então ao nosso último tópico, que é o tópico de capacímetro. Bom, o capacímetro, ele mede o tempo que demora para um capacitor ser carregado a uma determinada tensão. E com isso, ele vai indicar, então, o valor da capacitância. Como que ele funciona? Bom, ele funciona por um diagrama de tensão e corrente no plano complexo e funciona também por fasores. E ainda, dentro de um capacímetro, tem uma série de resistências que fazem com que ele funcione. Então, ele tem um funcionamento bastante complicadinho, né? Então, como a gente faria para medir a capacitância sem o uso de um capacímetro? Eu trouxe aqui 3 opções, que são elas a ponte de Weston, um circuito RC e um circuito LC. Bom, a ponte de Weston ela funciona da seguinte maneira. Se você tem um circuito e você vai ligar 2 pontos específicos por meio de uma ponte. Essa ponte ela vai permitir a comparação entre esses dois pontos do seu circuito, tendo então uma medição por comparação. Isso porque, de um lado do seu circuito, você sabe os valores ali presentes.
do outro não. Mas você sabe também a corrente que está passando na sua ponte. Então, com isso e com alguns cálculos matemáticos, você consegue calcular os valores presentes do outro lado da sua fonte. Bom, o circuito RC, ele funciona como um circuito de carga e descarga. Ele vai verificar quanto tempo demora para carregar e quanto tempo demora para descarregar um capacitor dentro de um circuito. Esse circuito ele vai ter uma resistência conhecida, então com isso a gente vai conseguir, novamente usando cálculos matemáticos e equações, encontrar a capacitância nesse caso. E novamente, um circuito LC, ele funciona muito parecido com o circuito RC, porém nesse caso ele é um oscilador eletromagnético, então ele vai usar o valor da frequência de oscilação. E novamente, por meio de equações matemáticas, a gente vai conseguir chegar no valor de capacitância. Bom, aqui são só algumas referências que eu utilizei, como por exemplo o Halliday e outros livros. E com isso eu finalizo então o experimento 2, teórico simulado de capacitores. Muito obrigada.